Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titio Romulo. Roda a vinheta aí que a gente tem um compilado de várias informações sobre o Rei Arthur. Demorou, mas a gente conseguiu fazer. Na verdade foi uma estratégia que a gente fez aí para juntar todas as informações em um único vídeo. Espero que vocês gostem. Então roda a vinheta aí para vocês ficarem sabendo de tudo que vai acontecer até o dia 30. Vamos lá. Então, meu povo, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Espero que eu consiga transmitir para vocês toda a vibe que a gente está aqui na esperança de que o Rei Arthur seja entregue para a gente aqui no dia 30. A gente vai falar sobre essa entrega do dia 30 e a gente vai trazer aí todos os flashes que os próprios desenvolvedores colocaram do dia 21 até o dia 24. Poderia ter feito um vídeo por dia, mas eu decidi juntar todas essas informações em um único vídeo, porque aí quem for assistir, quem já conhece o jogo, já vai ficar hypado, e quem não conhece vai ter uma informação mais concreta do que está para acontecer aí a partir do dia 30 deste mês, 30 de novembro. Bom, cara, tudo começou no dia 16 do 10, né? No dia 16 do 10 a gente recebeu uma informação lá no Discord oficial do jogo, que no dia 30 do 10, no 30 de outubro, quarta-feira, haveria um acesso antecipado, né? Muitas pessoas ficaram empolgadas aí e especularam, pô, vai ser mais um beta, né? A gente não aguenta mais beta. Mas pela escrita e pelo que os desenvolvedores entregaram para nós acreditamos que isso não é um beta. Isso realmente é um acesso antecipado, ou posso até dizer um soft launch, né? Um lançamento moderado do game. E ele disse o seguinte, que a partir do dia 21 do 10, eles estariam soltando vários flashes do que eles prepararam pra gente no jogo. No dia 30 vai estar disponível de forma global, e vocês vão ver na imagem que eu vou colocar, vai ser a única imagem que eu não vou traduzir para vocês, tá? Mas na imagem oficial ali do Discord, justamente eu não vou traduzir para evitar que, foi você que mexeu nas informações, não. As informações que eu estou trazendo para vocês são informações fiéis, são informações pegas direto do Discord oficial do jogo, postada pelos administradores do jogo. Então postaram a informação de que para mobile será um acesso antecipado somente para quem está no Canadá. Então se você tem uma conta na Apple Store ou tem uma conta na Google Play do Canadá, você vai ser agraciado em poder fazer o download das lojas oficiais, instalar e jogar seu jogo de forma antecipada. Quem não tem conta nessas lojas, seja iPhone, eu não sei como é que vai fazer, né? Mas no Android é muito provável que irão aparecer APKs nas lojas alternativas aí, por exemplo, APK Pure, APK Combo e por aí vai. Mas eu posso também tentar fazer um APK e colocar para vocês na descrição do vídeo quando chegar no dia 30. Porém, como vocês viram na mensagem, no dia 30 haverá o soft launch global. Mano, quando usa a palavra global é um negócio meio forte, né? E aí a gente entende que eles não vão retroceder. O que é retroceder? Que eles não vão fazer um beta e nem vão apagar o progresso. Se a Netmarble manter a mesma estratégia de desenvolvimento da Kabam, que é uma subsidiária dela, que é uma filial da Netmarble, a Netmarble ela manda na Kabam, né? Os servidores serão únicos. Então quem pegar esse lançamento antecipado no Canadá e quem for jogar no PC, eu acho que vai sair na frente aí de muitas pessoas. Então se você quer jogar, se você quer participar do jogo, eu aconselho muito. Se você tiver no iPhone, mude aí a sua conta para o Canadá. Lá no meu Discord tem umas pessoas que entendem de iPhone e podem até te auxiliar nessa alteração de cidade, para que você possa pegar esse lançamento antecipado no Canadá. E se você é Android, eu vou fazer de tudo para colocar o APK aqui funcional para vocês. Ou então a gente pode olhar nas lojas alternativas, ou você pode
vir aqui no meu canal e ver como que você cria uma conta no Canadá para você não ter mais esses problemas de jogos que são lançados lá e você fica sem o APK. Então a gente acredita que esse lançamento aí antecipado é um mini lançamento e todas as informações ali dentro do servidor não serão apagadas. Então a gente vai realmente continuar até a data prevista, que é 31 de dezembro. Quem vai liberar para os outros celulares, né? Porque já lançou. Se você parar para pensar, dia 30, o lançamento é global. Os únicos países que vão ficar fora desse launcher da Netmarble vai ser a Coreia do Sul, Japão, Vietnã e Afeganistão. O resto do mundo, galera, vai ali baixar o launcher da Netmarble e vai poder esperar o jogo chegar e jogar. Então, assim, não vejo por que eles iriam apagar os dados, né? E não vejo por que você não vai começar. Bom, isso foi a primeira notícia que deu, assim, aquele alarde para todo mundo ficou empolgado. E aí, cara, começaram-se as sequências de informações, tá? A gente, assim, vai colocar a imagem para vocês em inglês, né? E a gente vai ler aqui em português para vocês, tá? Então, a primeira novidade que eles entregaram pra gente foi da Forbidden Dungeon, ou seja, a Dungeon proibida, né? A masmorra proibida, a raid proibida que a gente gosta de fazer aí. Aí o que eles falaram? Eu vou ler aqui para você, tá? Que tá na imagem. Divirta-se colecionando e fortalecendo vários heróis enquanto luta para alcançar andares mais altos. Pô, gente, é a torre, né? É o que a gente mais gosta em jogos de RPG. Quanto mais andar você sobe, maior a dificuldade, mais prêmios nós temos. Pode ser relíquia, no caso do Rei Arthur, relíquia, equipamento, ouro, a gente precisa de muito ouro ali no Rei Arthur, né? Então, os ingressos desta torre são necessários para entrar no calabouço. Recompensas podem ser ganhas ao limpar os andares. Limpar os andares vai render tokens que podem ser usados na Forbidden Dungeon Shop. Então, além da torre, a gente vai ter uma loja. Essa loja provavelmente vai entregar itens interessantes para nós aí, tá? Bem interessantes mesmo. E antes que vocês comecem a falar, o jogo, cara, ele não vai ser livre de microtransações. O jogo tem que ter microtransações, senão a empresa não consegue manter o jogo online, tá? Mas confesso para vocês que este foi o RPG de turno mais amigável para free to play que eu já joguei, tá? Eu acho que não teve nenhum jogo tão amigável enquanto ao Rei Arthur. E eu peço encarecidamente aí os meus inscritos que jogaram comigo o jogo para colocar no comentário para as pessoas verem que eu não tô fazendo aqui, cara, eu não tô ganhando nada. Tô ganhando nada para Netmarble. Não tem nem programa de produtor de conteúdo para esse jogo. Eu tô fazendo porque eu gosto do jogo e porque eu quero ajudar vocês a se divertirem com um jogo sensacional. Para mim vai ser o melhor RPG de turno de 2024, cara. Esse jogo vai marcar mesmo. Se você não gosta muito do estilo, dá uma chance, cara. Dá uma chance porque ele vai marcar, ele vai te deixar marcado. Foi um dos melhores games que eu botei a mão nele. E ele é muito, muito amigável para free to play. E eu peço aí encarecidamente aos nossos inscritos que coloquem no comentário se eu tô falando mentira ou não. Cara, você consegue competir com quem aplica as microtransações dentro do jogo. E a gente tá vendo que vai ter uma lojinha aí dentro da Torre Proibida. E essa lojinha provavelmente vai entregar bastante benefícios pra gente, mas o próprio jogo entrega os ticketzinhos pra gente poder fazer essas compras no shopping, tá? Quando a temporada termina, recompensas adicionais serão distribuídas com base na sua classificação. Então me parece que essa torre, ela não é uma torre padrão igual a gente vê no RPG, né? Que você vai subindo, andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fiquei preso. Aí vai ficando mais forte, 11, 12, 13, e é uma torre infinita. Não é. Ela tem sessões, é como se ela fosse por temporada. Não sei se vai ser mensal. Provavelmente, quando os games falam de temporada 1, temporada 2, temporada 3, são meses, né? Que o desenvolvedor coloca no jogo, né? Prêmios de primeira temporada, prêmios de segunda temporada.
eu acredito que a torre, desculpa, deve ser também seguindo esse padrão mensal por temporada. Os monstros no calabouço mudam a cada temporada. Isso é fantástico. Ia falar sensacional, mas é mais do que sensacional. Isso é fantástico. Porque você vai ter a certeza de que toda temporada você vai ganhar um adversário diferente. Você vai ter uma dificuldade diferente. Você vai ter um time diferente. Equipamento diferente. Cara, dá uma olhadinha no meu canal. Tem muita coisa para você levar em consideração na hora de você montar o seu time. Sinergia, facção, equipamentos, relíquia. Mano, é uma loucura esse jogo. Então você vai ter um desafio toda temporada. A cada temporada nós vamos ter um desafio, cara, em qual time agora eu usarei para passar desses andares. Cara, sensacional isso daqui, né? E também eles estão entregando um cara chamado Templo Selado, que ele fala aqui: desafio chefes poderosos para adquirir matérias de Power Up Heroes, ou seja, para subir o poder dos seus heróis. Este novo conteúdo pode ser desafiado 5 vezes ao dia. A contagem é zerada à meia-noite UTC, tá? Meia-noite UTC, cara, tá 3 horas na nossa frente. Então, nós estamos 3 horas atrás. É só fazer esse cálculo aí, tá? Ao derrotar cada chefe, você pode adquirir materiais de níveis de habilidade. Aí você tem Mestre da Morte. Ele vai dar talismã, que são materiais de nível de habilidade de herói. Eu fiz um vídeo, a gente tinha um evento de talismã, e em cada dia abria um talismã para você farmar. Cara, dá uma olhadinha para você ter noção do que a gente está falando e para você ter um entendimento de onde que a gente vai usar esse talismã, tá? Mestre do Apocalipse. Tomo material de nível de habilidade de relíquia. Tá? Relíquia é importantíssimo no jogo. Aconselho que você venha aqui no meu canal, vai na playlist ali do Rei Arthur, dá uma olhadinha nos vídeos que eu fiz para você entender como é importante a relíquia e como que a gente usa esses talismã. Cara, isso foi a notícia jogada no dia 21, tá? No dia 21 foi a primeira notícia aí que eles entregaram pra gente. Agora vamos para a segunda notícia do dia 22. Vamos lá. Já no dia 22, galera, ele apresentou pra gente 2 coisas: sistema de fabricação de equipamentos e sistema de multiplicador de batalha. No sistema de fabricação de equipamentos, o que ele entregou? Ele vai entregar pra gente um sistema que permite que você fabrique equipamentos usando materiais de fabricação, como se fosse uma forja, tá? Você pode selecionar qual parte e conjunto de estatísticas você quer fabricar. Por que ele tá falando isso, cara? Porque o equipamento, ele te entrega benefícios, tá? Quais são esses benefícios? Mais vida, mais defesa, mais velocidade, carregar mais rápido de energia para você poder lançar o seu especial, mais dano, crítico, chance de crítico. Então a gente tem vários atributos ou estatísticas que a gente pode colocar no nosso equipamento, tá? Existem equipamentos que só podem ser adquiridos por meio de fabricação. Isso eu acho interessante, né? Então você vai farmar ali um equipamento, mas tem equipamento que você quer, por exemplo, um equipamento de velocidade, mais velocidade para você. Vamos supor que esse equipamento você não consegue achar ele nas dungeons, né? Você não consegue farmá-lo nas dungeons, mas você consegue fabricá-lo. Então você vai ter que correr atrás de materiais específicos para que esse equipamento seja forjado, desculpa. Você também pode adquirir material de fabricação que concede uma chance maior de fabricar equipamentos com raridade superior a nível e estrela. Então, cara, olha só. Isso já existia no jogo, tá? Mas aqui tá de forma diferente. Era uma torre que a gente tinha lá tem um castelo. Porque tem o mapa, né, onde você fica, tem um castelo e tem vários cenários ali que você vai ter que fazer update. Você vai ter que melhorar seu castelo, melhorar sua forja. Tem o lago, onde fica a Dama do Lago segurando Excalibur. E lá pra cima tinha uma torre, onde que você pegava aí esses equipamentos para você forjar, né? Não sei se isso mudou, mas esse sistema de fabricação foi melhorado, pelo menos na minha opinião. Aí vamos entrar aqui numa coisa que eu pensei que eles iriam melhorar, mas continuou da mesma maneira, né? Então, um sistema preparado para dar uma melhor experiência para aqueles que visam farmar itens no jogo.
Como que a gente farmava, tá, gente? Como é que era feito o farm no Rei Arthur? O Rei Arthur não tem sweep, né? O que é sweep? É quando você passa de uma determinada fase ou passa de uma determinada dungeon, de um chefão, e aí você tem a chance de não jogar essa fase novamente. Você simplesmente gasta energia e manda dar o correr, né? Passe essa fase, faça essa fase sem eu jogá-la. Me entrega só os possíveis prêmios. Lembrando que o sweep, ele vai fazer um RNG e vai te dar o material que ele está disponível ali. Não significa que sempre você vai ganhar o melhor material. É a mesma coisa como se você fosse jogar. Vai depender do RNG do jogo. Mas na minha opinião, o sweep, ele nos ganha muito tempo no farm. Ao invés de a gente ficar assistindo a batalha, eu quero tentar farmar 10 itens aqui e eu tenho estamina para fazer 20 lutas. Então, 50% de chance de eu ganhar 10 itens do que eu quero, por exemplo. E aí, cara, a pessoa, você vai lá e coloca lá 20 multibatalhas. E aí você vai ficar olhando para a tela, assistindo a batalha 1, 2, 3, 4, 5, 20 vezes. Eu acho isso muito ruim, por isso que eu gosto do sweep. Infelizmente, não adicionaram o sweep no Rei Arthur. Continua da mesma maneira. Então, se você quer farmar ali, se quer numa dungeon, num boss, você vai ser obrigado a ficar assistindo aquela luta. Óbvio que a gente vai colocar uma velocidade 2, 3, 4, eu não lembro qual a velocidade que tem, mas é uma velocidade bem rápida. Mas é um saco ficar assistindo. Isso para mim é o ponto negativo do jogo, e eu pensei que a Netmarble ia corrigir, mas não foi entregue o sweep pra gente, tá? Infelizmente. A gente vai consumir estamina pela quantidade de vezes que você quer fazer o farm, mas infelizmente você vai ter que assistir aquela luta. Isso é o pênalti. Isso é um pênalti muito feio aí pro game, tá bom? Agora, galera, vamos para a notícia do dia 23. Bora lá. Já no dia 23, cara, o que eles entregaram pra gente? Entregaram duas coisas, né? Eles entregaram o sistema de cavalaria, que eles chamam, entregaram pra gente também o sistema de reset dos heróis, de resetar o personagem. Isso pra mim é sensacional, tá? Às vezes você faz merda num personagem, você quer usar aqueles atributos no personagem novo que você pegou, então você faz o reset, isso ajuda pra caramba. No sistema de cavalaria, ele permite que a gente fortaleça o nosso herói, ainda usando pedras de memória duplicadas ou pedras superiores, tá? A gente pode mudar o padrão da batalha de um herói, aumentando essas estatísticas específicas, ou dando mesmo efeito adicional à sua habilidade passiva, considerando o que corresponde aos seus atributos. Então, isso foi uma melhoria que a gente vai ter. Lembrando que os nossos heróis, ele tem habilidades passivas e ativas, e existe consumo de energia para que você consiga desferir o seu golpe, tá? Você pode jogar 100% manual ou automático, full auto, tá? Lembrando que no full auto você também consegue dizer para o jogo qual a sequência de especiais que você deseja que seu herói execute. E também, mesmo sendo automático, você consegue direcionar o seu golpe para um herói, para um adversário específico. Então, eu não acho que é full auto no quesito de que o herói vai fazer tudo sozinho. Mas você consegue dizer quais habilidades você vai jogar primeiro e aonde ela vai ser jogada. Então, eu entendo que é um semi-auto, né? Porque ele vai fazer tudo sozinho, mas teleguiado por você. Cara, vai te conquistar. Você vai ficar doido com esse sistema, tá? E ele fala agora do reset, né? É um sistema que permite que a gente reinicie o poder do herói. Ao reiniciar, o herói vai voltar para o nível 1 e todas as suas moedas e recursos usados no herói serão devolvidos, tá? Gente, tem que ficar bastante atento nisso daí, porque o herói, ele é único, né? Você precisa de cópias do herói para você despertar esse herói. Ele é um RPG de turno que tem pegadas de Hero Collector também, tá? Mas cada herói pode carregar três relíquias, tá? É uma relíquia da natureza, uma relíquia de gelo e uma relíquia de fogo.
cada uma tem sua aptidão, cada uma pode ser usada de uma maneira específica no campo de batalha, né? Então tem que ficar muito esperto, porque às vezes um herói que você upou ali, que você achava que não é legal, mas a relíquia dele dá muita importância pro jogo. Então muito cuidado com esse reset, tá? Ajuda, mas também pode atrapalhar. Mas isso é uma coisa pra gente trazer em outro vídeo, tá? Agora, galerinha, vamos para a última notícia que foi entregue pra gente no dia 24. Bora lá. E, pessoal, no dia 24, eles bombardearam a gente com bastante informação. Eles trouxeram pra gente informações sobre Coliseu, remoção de recursos de pular, vigor de habilidade, benefícios de nível de clã, superação, desculpa aí, na verdade é separação da loja da invocação, melhorias na jogabilidade, aí ele fala um pouquinho aqui, e ajustes de obtenção de material de masmorra. Então vamos lá. Primeira coisa que ele está falando pra gente é do Coliseu, tá? O requisito de você participar aí do Coliseu foi removido para permitir que os jogadores desafiem o conteúdo repetidamente e se divirtam mais competindo sem limitações. Então, o Coliseu você tinha que ter uma ficha para entrar, não tem mais, realmente é divertido, e você agora está com acesso ilimitado aos Coliseus e você pode fazer aí bastante coisa interessante. Você pode ser pareado com jogadores com um alcance de poder de combate semelhante ao seu. Cara, eu acho muito interessante essa arena, apesar de eu não gostar muito da arena, né? Como é que eu posso dizer? É uma limitação que todo RPG entrega, né? Que você tem ali 5 tickets, 10 tickets se você gastava gema. É uma coisa bem diferente do que eu tô vendo, deles tirarem essa limitação de PVP, né? Onde que você pode livremente jogar quantas vezes você quiser e enfrentar quem você quiser. Acredito que vai conquistar bastante a galera do PVP aí, com a remoção dessa limitação, tá? A gente tinha um recurso de pular, né? Batalha. Isso foi removido. E a quantidade de vigor consumida foi ajustada de acordo com a habilidade, né? Então, a gente podia ter... não tem quando você tá lutando ali numa arena ou numa batalha e você tem um poder muito superior ali, e o jogo te entrega aquela opção de pular a batalha. Então a Netmarble removeu isso daí. Cara, eu não gostei. Tem gente que vai gostar, eu não gostei, mas foi removido esse item do jogo, tá? Quanto de vigor, galerinha, é o seguinte: quando você tem ali as habilidades, cada habilidade consome um tipo de vigor, né? Que é a energia que você tem. E, aliás, a gente tem materiais, equipamentos que nós usamos para que a velocidade de carregar do vigor seja acelerada. Tô falando com vocês, cara, o jogo é muito bem construído. Se você buildar o seu personagem de maneira certa, cara, você praticamente fica imortal no campo de batalha, tá? Mas é difícil conseguir esses equipamentos, daí a graça do jogo. Então você tem o vigor, que é usado para que você possa desferir os seus golpes, né? Quanto maior o vigor, maior o golpe que você vai poder usar, maior a habilidade que você vai poder usar. E eles distribuíram o seguinte: usar a habilidade, usar uma habilidade, vai carregar a primeira habilidade, carrega o vigor 1, segunda habilidade, vigor 2 vigor, terceira habilidade, 3 vigor. Acho justo, tá? Onde que a terceira habilidade é o especial, que é o mais poderoso. Mas, se vocês assistiram os meus vídeos, vocês viram aí que com a primeira habilidade eu já detonei aí bastante time adversário e bastante time NPC. Porque tem personagem que o primeiro golpe é dano em área. Então, cara, tem personagem que o segundo golpe é dano em área. Pô, velho, então o jogo é sensacional, cara. Vocês vão gostar, tá? Benefícios do nível do clã. Agora vai fornecer um bônus à quantidade de ouro e experiência adquirida nas batalhas de acordo com o nível do clã. Quanto maior é o clã, então daí, cara, vai a importância de você estar num bom clã, de você ser fiel ao seu clã. Eu só peço encarecidamente aos líderes de clãs que tratem com respeito os seus membros, né? Que isso não é um emprego, pelo amor de Deus, isso é um jogo para você se divertir. Óbvio que a pessoa que está ali jogando com você,
vai ter o prazer de ser membro da sua guilda para poder ajudar a guilda a crescer. Porque se o membro ajuda a guilda a crescer, o próprio membro da guilda vai ter benefício, né? Eu entendo que se o líder da guilda não der esta informação para o seu membro ali, para os seus fiéis seguidores da aliança, o cara nunca vai te ajudar, né? Então, seja amigável com seus membros e explique para eles que ajudar a aliança é bom para ele e não para você, que é o líder, entendeu? Quanto mais XP, mais desempenho e empenho o membro da aliança demonstrar para a sua aliança, melhor serão os benefícios para ele próprio. Então, galera, você que vai entrar aí numa guilda, saiba escolher aí o seu líder com sabedoria e não deixe que esses caras trepem em você, falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se você não fizer isso, você tá fora. Cara, é um jogo para se divertir. Tem a competitividade? Tem. Mas, cara, eu acho que a diversão vem primeiro, né? Então, se você é um cara competitivo, se é um cara que, né, que aceita alguns desaforos aí pela competição, procura uma guilda desse nível. Senão você vai desequilibrar também a harmonia dos membros da equipe, né? Eu acho que a diversão vem em primeiro lugar do que a competição. Eu acho que a competição, os prêmios, né, de primeiro e segundo lugar, elas são entregues, às vezes, nem pela competição, e sim pela diversão. Quanto mais agradável, mais... eu não queria falar a palavra higiênica, né? Quanto mais sensato for a galera, a equipe, né, os amigos, cara, eu acredito que o jogo vai fluir melhor e vocês podem galgar níveis até superiores do que os caras que acabam brigando, aí que sai de uma guilda, vai para outra, vai... É minha opinião, né? Só tô dando uma dica para vocês aí, tá? Bom, uma coisa também que foi bem interessante e falada aí, que muitas pessoas que me seguem gostaram. Eu também achei interessante, mas assim, só fiquei com medo da Netmarble diminuir o quantitativo. Mas eu acho que eles não vão fazer isso. Quando a gente jogava o Rei Arthur e ia fazer summon, você tinha summon por facção ali, né? E quando você fazia ali o seu summon normal ou raro, ou até mesmo por facção, você tinha a chance de cair equipamento, herói e relíquia, né? E, cara, isso era chato e bom ao mesmo tempo, né? Porque às vezes você queria um herói, você tinha 10 tiros, e com 10 tiros você tem uma chance muito alta de ganhar uma coisa lendária ou rara. E quando brilhava ali, vocês vão entender direitinho o que eu tô falando, quando a espada do Arthur ficava dourada, você fala assim, cara, vem coisa boa. Mas às vezes a coisa boa era uma relíquia, não era, e você queria um herói, e aí acabava deixando a gente um pouco chateado. Então o que eles fizeram? Eles se separaram. Hoje, então, no jogo, a partir do dia 30, você vai ter summon de herói, você vai ter summon de relíquia. Eu ainda gostaria que tivesse um summon de equipamento, para não vir equipamento também junto, né? Aí o que é herói? Vem herói, acho que equipamento não vinha não, acho que é só relíquia e herói, só relíquia e herói. Né? Agora eles separaram, quando você fizer 10 summons ali para herói, só vai vir herói. Quando você fizer summon para relíquia, só virão relíquias. Só espero que a Netmarble não diminua, né, o quantitativo e a chance para a gente ganhar essas relíquias. Melhorias na jogabilidade da história. E eles melhoraram tanto na história principal, que é sensacional. Pô, olha só. Eu não gosto muito de historinha, mas a história do Rei Arthur, que vocês estão vivenciando no jogo, cara, é impossível de vocês não acompanharem. Ela é envolvente. Ela te prende, ela te faz sensibilizar com o personagem, ela te transporta para dentro da história. Cara, leia e viva essa história, porque ela é muito boa, tá? Então o que eles fizeram? Ó, história principal. Primeiro, joga a história principal no capítulo 1 ao capítulo 10, conclua o capítulo 10 para desbloquear o modo difícil e conclua o capítulo 10 no modo difícil para desbloquear o inferno. Então a gente tem normal, difícil e inferno. O inferno é sensacional para farmar equipamentos. Sensacional. E, cara, tô para te dizer que se a Netmarble não mudou, herói comum. E você pode usar qualquer herói. Qualquer herói, incluindo herói comum, herói cinza. Tem herói cinza que consegue farmar no modo inferno melhor do que herói lendário. É isso aí, meu querido. O jogo vai mudar a cabeça de vocês. E na aventura,
conclua o capítulo 5 da história principal para você desbloquear a aventura. O requisito para desbloquear cada capítulo de aventura é concluir o capítulo da história principal correspondente. Exemplo, concluir o capítulo 10 da história principal vai desbloquear o capítulo 10 da sua aventura. E assim por diante. Jogar a aventura não vai consumir a sua estamina. Você pode jogar ali quantas vezes você quiser, tá? E existem, cara, dungeons, onde que você vai enfrentar personagens bem peculiares, como um macacão de 4 braços, um urso congelado, um javali, dragão. E tem um chefe que a gente chama de Penvate. Acho que é Penvate o nome dele, tá? E ele vai entregar material avançado de herói. Povo, essas foram aí as novidades que eles trouxeram pra gente nesses 4 dias. Agora é a gente esperar até quarta-feira para botar a mão neste jogo. Nós estamos sim tentando montar uma boa aliança para jogar com todo mundo, tá bom? Vocês serão todos bem-vindos, tanto vocês do Brasil quanto vocês do Portugal, tá? A gente já tem um Knight, que é um jogador muito experiente, é um pro player. Eu não sei se ele vai estar na nossa guilda ou se ele vai estar numa guilda americana, gringa. O Knight é um cara muito competidor, mas ele não vai deixar de ajudar a gente com várias informações no meu Discord. Na descrição aqui do vídeo vai ter o link para você poder baixar o launcher da Netmarble, né? Porque o jogo não vai estar disponível na Steam. Para PC só vai estar disponível no launcher da Netmarble. Então vou colocar o link aqui. O link que você colocou aqui é dos 7 Pecados Capitais. Foda-se. Baixa. E na hora que você baixar, ele vai entregar o launcher da Netmarble. Instala o launcher da Netmarble. É só não instalar os 7 Pecados Capitais, tá? Então na descrição do vídeo aqui vai estar o link do launcher, vai estar o link do nosso Discord. Você vai ser muito, 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 muito bem-vindo ao nosso Discord. A gente quer montar, sim, uma aliança que seja divertida e ao mesmo tempo competitiva. Então vocês vão ser muito bem-vindos, tá? Se você quer montar a sua aliança, você também é bem-vindo e convidado no nosso Discord. Tem um espaço para você divulgar a sua aliança, tem espaço para você divulgar o seu trabalho, tem espaço para você chamar os seus amigos para trocar de ideia. Temos salas de conferência ali, que você pode entrar em chat de voz para você fazer as campanhas em conjunto com seus colegas, em conjunto com seus membros da sua aliança. Então a gente preparou um Discord muito bem estruturado, não somente para comportar os meus inscritos e a minha aliança, mas também comportar a aliança de vocês aqui, caso vocês queiram trazer a aliança de vocês, o amigo de vocês, para o nosso Discord. Existem vários guias ali que o nosso amigo Knight montou pra gente. Tem vários vídeos no meu canal que vai auxiliar vocês a desenvolver melhor no jogo e N outras informações que nós vamos colocar no decorrer aí da experiência que a gente vai ter do jogo. Então vocês são muito bem-vindos a adentrarem no nosso Discord. Vou pedir encarecidamente que vocês compartilhem esse vídeo o máximo possível com seus amigos para que eles possam conhecer o jogo, e aqueles que já conhecem e estão desejosos de saber as novidades, compartilhe também o vídeo com seus amigos. Deixe aquele like maroto. Se tiver lá no comentáriozinho a opção de hypar, dá uma hypada no vídeo para ajudar o titio aqui. E até dia 30, galera. Eu fui. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.